Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês e conversar sobre o Garmin Forerunner 55, tá? Falar um pouquinho das características, quais são os pontos positivos e negativos desse relógio. Bom, então eu recebi esse relógio alguns dias atrás, para que eu pudesse dar uma olhada e também entender um pouco mais a estrutura e poder mexer nele para mostrar aqui para vocês, tá? Então eu fiz um unboxing, mostrei todas as características que ele tem e também o que vem dentro da caixa. Olha só o que acabou de chegar aqui para mim, ó. Acabei de pegar Garmin Forerunner 55. Vamos fazer um unboxing agora? Estou curioso para ver o que é que tem dentro dele. Eu só vou posicionar a câmera para facilitar, para eu conseguir mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que tem dentro da caixa. Agora sim, ó, pessoal, troquei aqui a câmera para a gente ver melhor, ó. Eu sempre digo que a experiência de abrir esses relógios é muito legal, assim, né? Porque quando eu abri fiz o unboxing, né? Abri a caixa do 245, eu também, assim, tu acha muito massa, assim, o primeiro contato com a caixa. Mas vamos lá, ó. Aqui o que vai ter? A gente vai ter, espero que a mesma coisa que no 245, né? Tá, beleza, já fiz bagunça aqui, ó. Mas, ó, primeira coisa, antes da gente mostrar o relógio, né? Vamos manter suspense. Vem com o cabo, tá? Esse cabo depois eu vou mostrar para vocês. Ele tem uma conexão que é específica da própria Garmin, tá? Então, atrás do relógio a gente vai ter uma conexão específica. Então, por favor, não percam esse cabo, por favor, que depois é difícil encontrar esse cabo sozinho assim, né? Vender ele separado, tá? A gente vai ter os manuais, né? Que eu aprendi bastante coisa no meu manual do 245, tá? Então, realmente, ó, falando aqui do carregamento, ó, realmente ele ajuda, tá? Não é só aquele manualzinho que fica enchendo linguiça, não tem nada. Aqui um outro manualzinho e tá aqui o rapaz, ó, coisa bonita, o Garmin Forerunner 55. Me impressionou, eu até acredito que ele seja a mesma construção do 245, hein? Mesma construção e mesmo tamanho também, tá? A princípio eles são do mesmo tamanho, com os mesmos botões, tá? Os mesmos 5 botões aqui, ó, a gente vai ter 2 de um lado e 3 do outro. Acho que a única diferença, quem sabe, é os botões. A pulseira deve ser a mesma, pelo que eu dei uma olhada também, é Quick Release, né? Tem um saque rápido. Vamos tirar aqui para eu conseguir mostrar para vocês. Essa travinha aqui também eu gosto bastante dessa travinha, tá? Ele tem uma trava que deixa bem firme a pulseira, tá? Então isso aqui também é bem bom. Realmente, ó, a pulseira veio até virada. Coisa interessante aqui, ó. Interessante mesmo, a pulseira veio virada. Mas enfim, eu já tenho o Quick Release, que é essa ferramentinha aqui, ó. Tá vendo esse pininho aqui, ó? Deixa eu melhorar o foco aqui para vocês, ó. Ó, tá vendo esse pininho aqui? Esse pininho tu joga para cá e ela destaca com a maior facilidade. Essa pulseira, eu acho ela muito boa, uma pulseira de silicone. Tu mesmo quando tu tá suando, né? Nossa, passou uma moto legal agora. Mas mesmo que tu sue bastante, assim, essa pulseira ela mantém a mesma aderência na pele, tá? Então também acredito que seja a mesma pulseira do 245 de 20 milímetros de largura, tá? Bom, aqui que eu falei para vocês, aqui está o carregador, ó. Então é esse carregador de 4 pinos aqui, não percam, por favor, tá? E também vai ter essa leitura dupla aqui, que também aumenta bastante, né, a capacidade da acurácia, né, das leituras, tá? Relógio muito bonito, vou dar uma testada, vou dar uma configurada nele. Lembrando que eu vou configurar ele e fazer um vídeo configurando, porque a gente vai fazer uma playlist do Garmin 55 explicando as principais características e fuçando mesmo, tá? Organizando tudo certinho aqui. E aí, depois que eu arrumar tudo certinho, eu mostro aqui eu volto para mostrar algumas outras configurações.
Bom, falando um pouco das características físicas dele, ele possui uma pulseira de silicone muito boa, tá? Ela tem essa função Quick Release aqui que facilita muito a retirada e a troca de pulseira para vocês que gostam de trocar cor e ter várias alterações de pulseira, tá? Isso facilita bastante, tá? Então é só puxar o pininho aqui, sacar fora e colocar outra bem fácil. Tá? Ela tem uma caixa de 4,2 milímetros, tá? De diâmetro, e ela tem um aproveitamento da tela que não é lá aquelas coisas. Quando a gente for falar um pouquinho dos pontos positivos e negativos, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas ele é um relógio que ele é principalmente para quem tem um pulso um pouco mais fino, um pouco mais estreito. Ele se ajusta na maior parte dos pulsos femininos e algumas partes em algumas situações de pulsos masculinos, tá? Bom, eu, como vocês podem ver, eu tenho um pulso um pouco mais fino mesmo. Então, eu tenho um 245 aqui, que é o mesmo tamanho, né? E ele se encaixa muito bem no meu pulso em questão de tamanho. Ele não fica nem de mais e nem de menos. Esse relógio ele conta com uma capacidade de você poder submergir ele a 5 ATMs, ou seja, você consegue descer a 50 metros de profundidade, e ele tem uma bateria muito interessante que é uma melhora das versões anteriores. Ele em funções smartwatch, ele consegue ficar até 2 semanas com bateria e com o GPS ligado até 20 horas. Então isso é um incremento e que vai sanar quase todas as tuas necessidades relacionadas à bateria. Se você, claro, ficar utilizando o cronômetro, ficar utilizando algumas ferramentas adicionais, utilizar bastante os widgets e ficar utilizando ele como eu utilizo, por exemplo, então, claro que a bateria ela vai ser consumida um pouco mais rápido, tá? Mas mesmo assim ela vai suprir tranquilamente a necessidade da grande parte dos corredores. Uma coisa que é interessante, quando eu fiz o unboxing, quando estava olhando pela primeira vez o relógio, eu me surpreendi principalmente não só pela característica, ou seja, pelo material premium que ele tem, mas também pelas funcionalidades dos botões. Então ele tem cada botão, ele vai ter uma funcionalidade e dependendo do modo que tu aperta o botão, ele também te dá outras opções. Bom, pessoal, dei uma configurada, é bem simples, tá? Pode ser que às vezes existem alguns probleminhas para configurar e por isso que eu fiz esse vídeo, o vídeo que vai sair na playlist, tá? Se essa playlist já estiver ativa quando você estiver nesse vídeo, eu vou colocar aqui na parte superior aqui nos cardzinhos, tá bom? Se não, esperem paciência que vai ser essa playlist, tá? Bom, aqui a gente vai ter 5 botões, ó. A gente vai ter o botão da luz, um ponto negativo que eu acho desse relógio, ele tem a luz muito fraquinha, ó. Por incrível que pareça, eu estou apertando a luz, ó, tem uma leve diferença. Contra a luz, ele não tem tanto efeito benéfico assim, mas se estiver bem escuro mesmo para ele fazer uma diferença. Esse é um ponto negativo do relógio, tá? Que eu já percebi. A gente vai ter o light, vai ter o up e vai ter o down, tá? São 3 na direita e 2 na esquerda. Esse que tem o pininho marcado aqui é o do start e stop, tá? Então ele vai também ser utilizado como enter, né? Então entrar nas configurações ou toda vez que eu tiver que entrar em alguma escolha aqui vai ser com o start. E aqui a gente vai ter o back de voltar, tá? Se eu apertar e segurar esse botãozinho aqui, o light, se eu apertar e segurar, ele vai para minhas ferramentas, ó. Então aqui eu tenho acesso rápido ao cronômetro, ao despertador e até eu falei o nome, peraí, vamos lá, o timer, tá? Tem o timer, o cronômetro, adicionar alarme e eu posso colocar mais coisa aqui se eu quiser. Vocês veem que está tudo desconfigurado aqui porque eu ainda não coloquei no celular, tá? Bom, aí a gente vai ter o up e o down aqui, como eu falei para vocês. Vamos voltar para a tela inicial. Se eu apertar e segurar o up, aí ele vai para as configurações, ó. As configurações do visor, eu posso configurar o despertador, o histórico e também as outras configurações da atividade, tá? E aí aqui vai ter bastante configuração para a gente olhar. Vai ter configuração de atividade, como quais atividades eu vou querer colocar para eu escolher, tá? Ó, tá? E também vai ter questão de aparência, como por exemplo o visor, tá? Eu posso trocar o visor, ó. Existem várias opções para trocar de visor e tem muito mais opção no Connect IQ, tá? No Connect IQ tem bastante também. Vamos lá, histórico, aparência, frequência, sensores, tá? Eu posso adicionar mais sensores, emparelhar com o telefone, perfil do usuário, você pode fazer aqui ou você pode fazer lá no próprio aplicativo do Garmin Connect,
questões de segurança, se ele emite alarme, se ele não vai emitir alarme, monitoramento de atividade, se ele vai te mandar de meia hora levantar e caminhar, ou se ele vai vibrar, se ele vai fazer um bip. Então ele tem vários monitoramentos. Aí eu posso ficar ligado, desligado. Eu gosto de deixar desligado, tá? Porque senão tu tá trabalhando e ele fica incomodando ali, mandando tu levantar. Bom, questão de sistema também, as configurações básicas aqui, tá? Então, realmente, ele tem bastante informação. Uma coisa só da atualização aqui, ó, sempre deixe ligado a atualização, beleza? Que aí já vai facilitar bastante. Um outro fator que também esqueci de falar para vocês é que se eu apertar e segurar o down, ele vai para as músicas que permite você passar a música que está no teu celular, tá? Então, ele conecta com Bluetooth e faz a manipulação das músicas que está no seu celular, tá? Vale lembrar porque tem a opção Music do 245 e do 255, que o 245 Music é esse aqui que eu tenho, que ele tem música dentro, com o Spotify, com o Deezer, ele joga a música aqui para dentro. O 55, o 45 e o 35, ele só passa, dá pause, dá play, tá? E ele não escolhe música, tu não consegue levar um fone de ouvido e escutar pelo relógio, tu faz isso pelo celular. Uma parte muito importante desse relógio, do 55, é que ele tem várias funções, várias modalidades de esporte para te realizar. Tá? Ele vai desde corrida, yoga, esteira, atletismo, bicicleta, caminhada, cardio. Ele também tem outras opções, né, que nos permite, como pista fechada, corrida virtual, bicicleta indoor, caminhada, tanto ao ar livre como em esteira, natação em piscinas fechadas, né, o elíptico, HIIT, subescada, pilates e muitas outras coisas. Tá? Então, isso faz com que ele seja um relógio que supra, sim, ó, não sei se 100% das necessidades de esporte, mas 99% das necessidades que a gente vai utilizar no dia a dia. Tá? Então, em questão de modalidade esportiva, ele é muito bom. Em questão de conectividade, ele vai ter uma conectividade com o Garmin Connect e também com o Connect IQ. São dois aplicativos do teu celular que vão facilitar a personalização do teu relógio, tanto relacionado com as tuas características físicas, né, individuais, como altura, peso, que você pode ajustar tanto no relógio quanto no aplicativo, mas também como os treinamentos, que você pode receber os treinamentos de um outro aplicativo de planilhas, por exemplo, joga para o Garmin Connect e do Garmin Connect vem para o relógio. O relógio também, aí eu estava dando uma olhadinha, estava dando uma fuçada também no relógio, ele tem uma função que você consegue programar os próprios treinos dentro do relógio. Como montar um treino no próprio relógio do Garmin, tá bom? Você consegue fazer isso via algum aplicativo de uma assessoria, por exemplo, aqui na Pro Elite a gente tem o Sysrun, você consegue importar ele para o Garmin Connect e do Garmin Connect para cá. Do Garmin Connect a gente consegue montar lá e jogar para cá, ou também a gente consegue fazer o treino aqui. É muito simples, tá bom? Vamos lá, sem enrolação. Vai apertar no Start e escolher corrida e ele vai dar uma sugestão aqui para a gente dar uma olhada como é que está a tua frequência cardíaca e depois o Garmin Coach sugerir alguns treinos para ti, tá? Mas a gente vai ignorar porque a gente quer fazer um treino, tá? Aguardar o GPS, ele vai andando esse caminhozinho aqui, eu estou dentro de um prédio, então não vai ser possível, tá? Então a gente vai ignorar, mas o ideal é que você espere chegar no verdinho aqui e ele sinalizar que está tudo certo com o GPS. Estão vendo essa opção aqui, ó, para cima? A gente vai apertar então para cima no Up e ele vai mostrar configurações de corrida e treino. A gente vai no treino, que é isso. Opa, desculpa. Vai lá. Opções, a gente vai no treino aqui embaixo e vai dar um Start. Aí a gente vai ter exercícios, intervalos. Clicamos no intervalo e ele vai perguntar, ele vai dar uma sugestão baseado no último exercício que tu fez ou em algum treino genérico. Você vai clicar em Start e você vai colocar em editar. Clica em editar, ele vai te dar qual é esse intervalo? Bom, o meu intervalo eu quero fazer 5 tiros de 1 km e descansar 2 minutos, tá? Então, 5 vezes de 1 km, então qual é o intervalo? 1 km, né? É o que eu quero fazer. Então, duração 1 km. Então a gente vai lá, 1 km, ok, confirmou. Que tipo de distância, né? Que é 1 km. Eu vou voltar
Descanso, quanto que eu falei que era? Descansar 2 minutos, né? Descanso, então, duração 2 minutos, ó, 2 minutos, dei um ok, voltei para lá. Quantas vezes eu quero repetir? 5 vezes, tá? Então, eu vou repetir 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, eu vou fazer 5 vezes 1 quilômetro e descansar 2 minutos, tá? Eu posso colocar, se eu quero aquecimento, desculpa, volta. Eu quero mostrar se eu quero com aquecimento ou se eu quero sem aquecimento. Se eu clicar aquecimento, eu vou deixar aqui para mostrar para vocês depois no ativado. E o desaquecimento é a mesma ideia, tá bom? Mesma coisa. Só que no final do treino, né? Obviamente. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. Ele vai perguntar, você quer realizar esse treino? Sim, quero realizar esse treino, tá bom? Então, qual que é o treino que a gente vai fazer? A gente vai fazer um treino de intervalo de 5 vezes de 1 km com 2 minutos de descanso. Ó, descanso de 2 minutos sem um objetivo, tá? Então, ele não tem uma meta. Lembrando que aqui no relógio eu não consigo colocar o pace que eu quero. Eu só consigo importar isso do relógio, do celular ou de um aplicativo, tá? Então, vamos lá. O Nestor é meu treinador, tá? Ele é meu treinador mesmo de verdade. Então, ele vai lá e coloca que lá no aplicativo do SysRun eu preciso fazer esse 1 km a pace 4. Beleza. Então, se eu preciso fazer esse 1 km a pace 4, ele vai aparecer aqui, ó, corrida 1 km, pace 4. Tá? Então, manter 4. Tá? Descanso 2 minutos, aqui pode ser livre ou aqui pode ser pace 7, ou seja, eu estou dando uma caminhadinha, tá? Então ele pode mostrar aqui, mas no relógio eu não consigo ter essa exatidão do meu pace, tá bom? Bom, voltei aqui, voltei mais uma vez. Então, quando eu der o play, em vez de eu sair correndo, ele vai mandar o aquecer, tá bom? Ó, ele mesmo 5 de 1, ó, aquecimento. Tá? Então, 0, aqui aquecimento e aqui vai ser a distância. Eu vou fazer todo o meu aquecimento, beleza, tal. E aí, se eu der um pause, eu vou dar um pause no meu aquecimento. Então, se eu quero pular o aquecimento, não é no start e stop. Pular o aquecimento é ali no back, ali, ó. Tá vendo a setinha, ó? Eu vou sair do aquecimento. Então, beleza, aqueci, fiz tudo certinho que eu tinha que fazer. Apertei back, quando apertar back, ele já vai começar o treino. Ó, corrida 1 km, uma vez, uma série de 1 e vamos lá, vai fazer a corrida, tá? Se eu apertar o back, ele vai dar como se eu tivesse feito, tá bom? Eu vou pular essa etapa. Então, toda vez que tu dá um back dentro do treino, você está pulando a etapa, você não está saindo daqui, tá bom? Se você apertar para baixo, por que eu estou dizendo isso? Eu vou chegar lá, por que eu estou falando isso? Se eu apertar para baixo, eu vou mudar as telas, ou seja, eu consigo ver o ritmo, o tempo e a distância. Para mim, essa aqui é a melhor tela, tá? E é a que eu uso, tá? Essa aqui é a volta. Essa daqui é baseada no quilômetro. Aqui está me dizendo como é que está meu condicionamento físico, baseado na minha frequência cardíaca. Ele vai dizer, ele vai fazer uma setinha aqui baseada na minha frequência cardíaca, tá? E aqui é data, hora, enfim. Aqui é o mais tranquilo, tá? Se eu colocar o up, eu vou mexer nas telas. Então, up e down, eu mexo nas telas, tá? Então, como é que eu faço para mexer na música, tá? Eu vou apertar e segurar. E aí aqui eu tenho que botar a música, tá? Se eu quiser mexer em música, tá? Eu tenho que colocar ele aqui. Porque aqui eu estou mexendo nele, tá? Sem mexer no treino, ó. Vou voltar, meu treino ainda está rolando, tá? Porque eu apertei aqui. Se eu apertar e segurar o back, não acontece nada, tá? Se eu apertar e segurar o down, e é aqui que eu queria mostrar para vocês, é aqui que eu mexo na música, tá? Então eu posso ir ou pelo light ou eu posso ir pelo down. Se eu der um back aqui, ó, eu estou continuando meu treino está rolando, tá? Ah, estou ouvindo uma música no meu celular e eu quero passar. Como é que eu faço isso? Eu aperto down, seguro e aí ele vai para a música. Aí vamos supor lá, eu apertei start lá, que ele não vai aparecer aqui, né? Apertei start, eu apertei up, down, troquei a música, como é que eu faço? Volto e eu tô no treino, tá? Bom, fiz meu 1 km, vou pular a etapa, né? Beleza, ele vai dizer em qual foi o pace que eu fiz, tudo mais, e vai começar o descanso, ó. Começou o descanso, tá?
Começou o descanso lá, 2 minutos. Vocês veem que ele está diminuindo aqui, né? Ele te dá uma noção visual do teu treino também. Esse círculo está diminuindo aqui. Ah, descansei o que chega, eu quero ir para o próximo. Então vamos lá. Back e fui para o próximo, tá? Então aqui é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo, bem intuitivo para pular essas etapas. Lembrando que quero acessar a música durante os meus treinos para passar uma música no celular, não é no back. A gente tem a mania de querer sair como se fosse minimizar no celular, mas não é aqui. Se a gente fizer isso aqui, a gente pula a etapa. Como é que eu sei isso? Vamos dizer que foi por experiência própria, tá bom? Eu pulei um descanso num intervalado de, se não me engano, foi 10 tiros de 400 e eu pulei um intervalado porque eu queria trocar a música, tá? E eu senti esse erro, tá certo? Bom, então não façam a mesma coisa que eu, tá? Não aperte o back, tá? Aperte, segure o down, troque a música e depois volte aqui. Ou escolha uma playlist para vocês não mexerem na música, tá? Montem a playlist certinho e não mexam na música. Fiquem só concentrados em realizar o teu treino, tá bom? Bom, finalizei todos eles, tá? Vamos supor que vamos avançando aqui, ó, tá? Vamos avançando aqui só para mostrar para vocês, ó. Aqui ele vai dar o descanso final, ó, quer ver, ó? Uma outra coisa que é importante mostrar para vocês, último descanso. Finalizou o treino, ele vai continuar rodando, quer ver, ó? Ó, ele vai continuar, tá? Então aí vocês têm que apertar o stop e aí aqui vocês salvam, tá? Vocês salvam aqui, ou retomem, ou salvam, enfim, ou volta, pode voltar para a tela, enfim, mas eu vou descartar, tá? Então, finalizou o treino, beleza, mas vocês têm que dar o stop e salvar ele aqui, tá bom? Não adianta só esperar que ele vai salvar automático, ele não vai salvar. Quando a gente pensa nas funcionalidades dos widgets, por exemplo, a gente vai ter várias opções para a gente escolher, tanto elas já internas, quanto também a opção que a gente consegue baixar do aplicativo do Connect IQ, tá? Então a gente vai ter algumas opções. Nesse relógio aqui, de maneira interna, eu vou ter o meu desempenho, né, que ele vai me dizer se eu estou bem, se eu não estou bem. Se você clica no Start, que ele vai me dar a noção do volume do VO2 máximo, e ele também me dá também a minha questão de recuperação. Essa parte muito boa que é inserida, ela vem desde o 245, que ele vai te dizer a partir dos teus treinos, das tuas características, da tua frequência cardíaca, da distância percorrida, ele vai te dizer quanto tempo você precisa para fazer uma boa recuperação. Isso é uma característica muito boa. Eu, como físio, adoro essa característica e dependendo se você dormir não tão bem, ele vai pegar a tua bateria corporal e ele vai dizer: olha, dependendo do jeito que tu dormiu, esse tempo de recuperação ele vai aumentar um pouquinho porque tu não dormiu o suficiente, tá? Então essa opção também é bem legal. Continuando, ele vai ter a última corrida, né? Ele vai fazer um histórico, frequência cardíaca, essa bateria corporal aqui que ele vai nos dar de 0 a 100, como é que está a tua energia baseada na tua capacidade de descansar, a quantidade de passo, a frequência cardíaca. Então ele vai fazer um cálculo. Eu, sendo bem sincero, eu procurei para tentar encontrar como ele faz isso, mas eu não achei alguém dizendo exatamente como que ele é feito essa avaliação. Mas realmente, um dia que tu tá bem cansado, tá bem esgotado, tu vai olhar lá para a bateria e vai estar ali 20%, eu já cheguei uma vez até 12%, tá? Então, e quando tu dorme, quando tu descansa, ele vai lá para 90 e poucos por cento, 95, 99 ou até 100%, dependendo da quantidade de sono, dependendo da quantidade de descanso que tu faz. Ele vai ter também número de passos, vai ter o histórico e também você pode adicionar, por exemplo, o clima, você pode adicionar o calendário, você pode adicionar outras funções que são importantes. O Garmin 55 também ele tem uma opção muito legal que controla a menstruação feminina. Então, isso também é uma outra característica que influencia. A gente tem e a gente já conversou sobre, a gente tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre como a menstruação influencia, esse ciclo menstrual vai influenciar no teu desempenho, no desempenho feminino, na energia, na vontade de correr, de chegar no máximo desempenho. Então isso também é um widget importante e bem relevante aqui para o Garmin 55.
Eu fiz um panorama geral aqui das características e também em questão de unbox, como é que foi quando eu peguei ele, as minhas impressões e realmente eu gostei bastante. Mas todo relógio ele tem seus prós e tem seus contras, tá? Bom, falando em prós, a funcionalidade dele é muito boa, a conectividade é muito boa, ele dificilmente vai te deixar a desejar em algumas características, tá? Principalmente na capacidade de personalização do treino, a capacidade de tu poder mexer em todos os campos de visão aqui, tu consegue alterar qualquer coisa que tu quer para facilitar a visualização do treino. Falando em facilitar a visualização do treino, um dos pontos negativos que eu acho que já podiam ter mexido no Garmin 55 e que foi alterado no 45 é a capacidade de o quanto você utiliza o tamanho da tela, tá? Então, se você for pensar, a gente não utiliza todos esses 42 milímetros da tela. A gente tem um aproveitamento bem inferior comparado com o 245. Tá? Quando a gente coloca eles do lado a lado, 245 com o 55, a gente vê nitidamente que a tela, a capacidade o tamanho da tela, do visor que mostra as informações é bem maior que o 55. Então, se você tiver uma certa dificuldade para enxergar de perto assim e precisar de um relógio que ele mostre o máximo possível, daí, quem sabe, o 55 tem um pouco mais de dificuldade ou tenha que mexer nesses campos aqui para conseguir olhar bem, tá? Mas assim, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu consigo ver e consigo me orientar, tá? Não é algo que vai ser bem difícil, mas se você tiver um grau, que você utiliza um grau dos óculos um pouco maior e precisa, quem sabe 55 você encontra um pouquinho de dificuldade. Bom, então para quem que é indicado esse modelo, tá? Assim como o 55, o 45 e o 35, eles são relógios de entrada da sua versão, né, do seu modelo, ele serve e ele é indicado para o grupo iniciante da corrida, tá? Aqueles que têm menos de 1 ano ou até 2 anos, outros estejam no intermediário também, ele vai suprir bastante a necessidade, tá? Eu não indico principalmente para aqueles que querem extrair muita informação, querem ter muito resultado, informação pós-exercício, quer ter várias métricas a mais. Se você quer, por exemplo, ter a saturação de oxigênio, então quem sabe o 245, o 255 seja melhor, ou até as outras linhas, o 755, o 955, o 745, o 945, enfim, eles são mais relacionados a isso. E também tem uma questão aqui, se você está começando a correr ou você está no intermediário e você tem a pretensão ou já tem um foco, já está focado em fazer triatlo, aí esse relógio não é para você mesmo, tá? Por quê? Porque mesmo que ele tenha natação, bicicleta, o ciclismo e também a corrida, você não consegue integrar as atividades, tá? Porque ele não é um relógio voltado para o triatlo, tá? E aí, os relógios voltados para o triatlo, a gente vai estar falando da linha 7, né? 755, 745, 945, 955. Essa sim, a Fênix, por exemplo, também são relógios que aí sim eles vão atender mais o triatlo, tá? Então, esses relógios de entrada, eles mesmo que eles tenham essas funções separadas, mas ele não consegue integrar num esporte só. Um outro ponto que vale salientar é a questão de quando você troca por ele, ou seja, se você já tem um 45, um 245, ou se você tem algum outro relógio Garmin, será que vale ou não a pena trocar para um 55? E o que eu sempre digo, a maior diferença mesmo que você vai ter de um relógio para outro é se você tiver do 235 para baixo, ou seja, tiver o 35, os 235, esse sim, o salto de melhora vai ser muito grande. Se você tem o 45 e é intermediário, ou se você tem o 245, não precisa trocar logo pelo 55. A mudança, ela não é tão grande, tá? Aí, se você preferir trocar por algum outro mais avançado, ou espera alguma outra na próxima linha, o 65 aparecer, o 75, aí sim, quem sabe os saltos de tecnologia possam valer a diferença. Uma outra coisa também
a gente ainda não fez o review de comparação do 245 para o 55. Mas se a diferença de preço estiver ali 200, 300 reais entre um e outro, vale mais a pena você ter o 245 ao invés do 55. Porque, como eu acabei de falar, o 55 é um relógio de entrada, já o 245 é um relógio intermediário com algumas características avançadas. Então, por uma diferença de 200, 300 reais, se você puder investir, você vai ter um relógio que vai te acompanhar por mais tempo na tua jornada de corrida. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha convencido vocês de que o relógio 55 da Garmin é uma boa opção para os iniciantes e intermediários e espero ter conseguido esclarecer aqui as principais características, dúvidas e informações sobre esse relógio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. Deem um like para eu saber se vocês gostaram desse modelo de vídeo, desse molde de vídeo. E também se você tem algum amigo que está interessado em um relógio de entrada, se quer saber um pouco mais Garmin, manda para eles esse vídeo para a gente poder ajudar também, tá bom? Não se esqueça, esse vídeo só foi possível pela nossa parceria com o Gilson da IFCAT. Então, se você quer saber ou está por dentro dos valores e como métodos de pagamento e toda a assistência que a IFCAT faz, vá lá no Instagram ifcat.store, manda um ADM lá, fala com o Gilson e fala que vocês foram da ProElite, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!